Olá! Hoje estamos aqui para mais um programa Esteja Pronto para a sua transição de carreira, o episódio número 6. Eu estou aqui porque ensino pessoas que estão insatisfeitas com o seu trabalho a encontrarem a carreira dos seus sonhos. Eu sou Alessandra de Faria. Sou coach especialista nesse assunto, já estou há mais de 10 anos fazendo transição de carreira e também já fiz a minha transição de carreira por 2 vezes, tenho algumas experiências no assunto. Eu conquistei a carreira dos meus sonhos e o que eu desejo para todo mundo é que as pessoas trabalhem com aquilo que gosta para ter felicidade, prazer no trabalho. Imagine, nós estamos a maioria do nosso tempo no trabalho. Não é possível, criatura, que alguém consiga viver trabalhando a vida inteira num trabalho que não te dá satisfação e que não te gera felicidade, não é mesmo? Então vamos lá para o episódio 6, que tem um monte de coisa bacana que eu vou passar para vocês hoje, viu? Pensem assim, o nosso assunto vai ser como descobrir qual é a carreira do seu sonho em 5 passos. Vou tentar resumir em 5 passos a forma que você vai descobrir qual é a carreira do seu sonho. Na nossa vida não é só trabalho não, imagine assim, já pensou se a gente ficasse lá trabalhando, fazendo várias atividades o dia todo que a gente não gosta? Deus me livre. A gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. Nada mais justo do que a gente encontrar uma carreira, um trabalho que traga felicidade. E isso a gente não pode deixar para depois. Mesmo você que está pensando aí, nossa, eu já tenho 40 anos de idade, 50 anos de idade, nunca é tarde para você ir atrás e buscar a carreira dos seus sonhos. Imagine se você for trabalhar mais esse tanto na sua vida, continuar num lugar, um trabalho que não te dá satisfação e não te deixa feliz. Deus me livre. Imagine assim, haverá alguns dias que você vai acordar e vai ver que as atividades que você faz não tem sentido. Olha, eu acordo cedo para ir trabalhar, todos os dias faço a mesma rotina e eu não vejo sentido nenhum nessas atividades que eu faço. Vou te dar o meu exemplo. Quando eu estava no financeiro, trabalhei 13 anos no financeiro de uma multinacional e em um certo momento eu acordava e falava: nossa, parece que no passado eu gostava de fazer essas atividades, eu tinha uma motivação, mas hoje eu não vejo motivo nenhum para estar aqui no financeiro, fazendo conta, atrás de números, atendendo as pessoas falando sobre aqueles assuntos. E aí eu falava, cara, eu não vejo a hora de ir embora, não vejo a hora do tempo passar, esse negócio aqui não é para mim. Nesse momento, a parte física também começou a sofrer. Imagine que alguns dias eu sentia vômito, diarreia, parecia que realmente eu estava comendo, ingerindo algo que me fazia mal, mas na realidade tudo estava aqui dentro da minha cabeça. Era o ambiente, era o trabalho que eu fazia que eu não via mais sentido e não era feliz fazendo aquelas atividades. Pense assim, o teu estilo de vida, tua performance, teu comportamento no trabalho faz parte da tua vida. Não tem como você ser boa no trabalho, entregar atividades bem feitas, com qualidade, se você está insatisfeito. Não tem como você, por mais que você queira entregar um trabalho de qualidade, não tem como você entregar um trabalho de qualidade se você está insatisfeito com o teu trabalho. E aí,
acredito que nós estamos aqui por um propósito maior, tem um motivo maior da gente estar aqui. E também tenho certeza absoluta que todas as pessoas vêm aqui no mundo para servir, para auxiliar outras pessoas. E muitas vezes as pessoas ficam procurando, né, o propósito, e acredito que tudo começa por você amar as coisas que você faz, o teu dia a dia. E uma forma de encontrar a carreira dos sonhos é você identificar quais as atividades que você tem prazer em fazer. Quais as atividades que você faz e não vê o tempo passar. Analisando esses pequenos detalhes é que você vai chegar à carreira dos seus sonhos. Parece ser uma coisa muito complexa, mas na realidade é voltar ao passado e simplificar, né? O que você, imagina o que você gostava de fazer quando você era criança, do que você gostava de brincar, o que você fazia que não via o tempo passar. Ou hoje, o que as pessoas falam que você faz bem feito, qual que é a tarefa que você faz no teu dia a dia que você não vê o tempo passar. Eu gosto de me lembrar do meu trabalho anterior no financeiro, porque quando caiu a ficha do que eu gostava, era de auxiliar as pessoas, a dar o direcionamento para a carreira das pessoas, a fazer o one-to-one com as pessoas, dando orientações sobre o trabalho delas, é que eu verifiquei e falei, não, financeiro não é para mim, esse assunto eu não converso aqui no financeiro. E quando eu estava com a minha equipe ou com outras equipes, dando feedback, fazendo treinamento, eu não via o tempo passar. Foi aí que a minha ficha caiu. E eu descobri que eu queria realmente mudar de área e que o financeiro não era para mim, apesar de gostar das atividades. Então não é só o ser boa na atividade, porque eu, modéstia à parte, acho que ia bem no financeiro, mas tem um outro lado que é o sentir prazer em fazer, não é só o fazer bem. Olha, eu fazia bem o meu trabalho, mas eu não sentia prazer em fazer aquelas atividades no dia a dia. E eu via de muitas pessoas, nossa, mas você tem perfil financeiro. Não, não vai pro RH, não tem nada a ver com você. Você não tem cara de RH. Eu ouvi até isso na época, né? E hoje as pessoas olham pra mim e falam, nossa, mas você nem tem cara de financeiro. Não sei como que você trabalhou tanto tempo no financeiro. Então não é só fazer as atividades bem, ter um bom relacionamento no trabalho, isso não tem nada a ver com você encontrar a carreira dos seus sonhos e que te dê satisfação e prazer no dia a dia. Você deve estar aí se perguntando, né? Como então, Alessandra? Você está falando tantas coisas, como então encontrar a carreira dos seus sonhos? Pense assim, hoje em dia tem muitas pessoas procurando o que amar, né? Procurando um trabalho para amar. Olhe o inverso. Verifique o que você ama e faça com que aquilo vire o teu trabalho. Aí é que tá o segredo de encontrar a carreira dos sonhos. Alessandra, mas isso é muito difícil. Eu sempre costumo dizer, não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita de bolo que eu vou te dar e você vai ler e vai falar, nossa, tem uma lista de carreiras aqui, eu vou encontrar qual que é a carreira do meu sonho nessa lista de carreiras. Não é assim que funciona. Então, assim, isso aí é uma mentira. Quem fala para você que tem essa fórmula mágica, tá mentindo. E aí eu vou falar algumas mentiras aqui que a gente acaba falando no dia a dia. A primeira delas é, cada pessoa tem um único trabalho dos sonhos.
Não acredito nisso. Acredito que cada pessoa tem uma lista de coisas que gosta de fazer e não necessariamente precisa estar preso em uma carreira só ou em um lugar só. Aprendi muito onde eu trabalho hoje em dia com os professores. A gente tem professor que dá aula em várias instituições, eu fico olhando aquilo lá. Eles têm a oportunidade de conhecer várias culturas, várias instituições. O professor ele tem a oportunidade de dar várias matérias, tem alguns que dão matérias de vários assuntos. Então, não necessariamente você precisa ficar preso a uma coisa. Tem professor de matemática que dá aula de química, física. Então, assim, ele não precisa dar aula só de uma coisa. Ele precisa dar aula só de exatas? Não, às vezes ele dá outras matérias também. Então, como professor, a carreira dele é ser professor, mas exatamente qual assunto pode ter grandes variações. Por exemplo, a minha formação, eu sou administradora de empresas. Existem várias formas de trabalhar, né? Várias carreiras que a pessoa pode seguir com uma formação de administração. Então, não existe um único trabalho e uma única carreira. A pessoa pode fazer diversas coisas ao longo da vida. Ela pode mudar, você pode começar a fazer na mesma carreira o trabalho de uma forma, depois mudar para outra. Um nutricionista pode começar atendendo no consultório, depois pode trabalhar numa rede de restaurante, pode trabalhar numa farmacêutica, que lá eles fazem aqueles alimentos igual ômega, isso aí é alimento, precisa ter um nutricionista para elaborar, para fazer pesquisa. Um nutricionista também pode fazer pesquisa. Então, assim, com uma formação, tem várias formas dessa pessoa trabalhar e não necessariamente precisa ser a mesma a vida inteira. Pense assim, na prática, o mercado de trabalho, cada vez mais as pessoas fazem muitas coisas. Cada vez mais uma única pessoa trabalha para vários lugares, vários negócios. Não precisa estar ali preso naquela caixinha a vida inteira. Claro, se for sua opção, você estiver feliz, quer continuar naquele trabalho, tem gente que fica 10, 15, 20, 30 anos na mesma empresa, também não tem problema, desde que a pessoa esteja feliz e satisfeita no trabalho. Então, por exemplo, se hoje você está numa carreira, digamos, você é professor, você pode dar aulas em instituição de ensino, você pode dar aulas particulares, você pode dar aulas de diversos assuntos. Às vezes, não é a sua atividade do dia a dia que você não gosta. Às vezes é o assunto que você está falando. Vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a aparecer na internet, o assunto que eu falava sobre temas de RH. E aí me juntei com 2 amigos, a gente fez um movimento que chamava RH Transformacional na época. E, cara, foi maravilhoso. Amo essas 2 pessoas. E na época, o movimento foi maravilhoso. A gente convidou várias pessoas de vários lugares para fazerem lives, palestras com a gente, para levar um pouco mais de conhecimento lá para o estado, para a cidade que a gente morava. Na época eu morava em Manaus. Então o movimento foi maravilhoso. Mas aí, o que eu percebi com esse movimento? Eu vi, apesar do meu trabalho ser no RH, eu não gostava de ficar falando sobre o RH, né? Sobre os assuntos do RH, avaliação de desempenho e tal. Eu percebi, foi muito bom, foi maravilhoso. Se eu não me engano, a gente ficou uns 6 meses, 4 ou 6 meses, não lembro ao certo.
Mas foi maravilhoso. Só que depois que a gente finalizou o projeto, que a gente tinha idealizado, tinha começo, meio e fim. Eu olhei e falei assim, nossa, eu não quero falar desse assunto, né? Falei assim, foi bom, falava, mas durante o meu dia eu já tenho que fazer algumas atividades que não é aquilo que eu amo, porque todo trabalho vai ter alguma atividade que você não ama. Não existe aquele momento, aquele trabalho que 100% das coisas você vai amar 100% do tempo. Não, não existe. Então, o que eu percebi? Que o RH não era aquilo que eu queria ficar falando, discutindo. Não, não era aquilo. Eu gostava de fazer, fazia muito bem, mas tinha ainda, faltava, eu pensava assim, nossa, falta alguma coisa. E aí, na época, eu comecei a falar sobre liderança. Técnicas como direcionar o time, várias coisas. E aí eu falei, olha, o movimento melhorou um pouco, né? Parei de falar do RH. O trabalho que eu estava fazendo era o mesmo, só que o assunto que eu estava discutindo, que eu estava ensinando era diferente. E aí eu falei, nossa, acho que eu tô gostando mais de falar de liderança do que de falar do RH. E aí ainda fiquei um tempão falando de liderança e aí depois me caiu a ficha. Falei, cara, o que eu mais gosto de fazer na minha atividade do dia a dia, né? Eu vou falar sobre isso, que é sobre carreira, sobre direcionar as pessoas, fazê-las acharem um caminho, porque às vezes as pessoas complicam demais e o negócio não é tão complicado. Se você tá aí numa carreira que te gera insatisfação, não é tão complicado você achar a carreira dos seus sonhos. A gente complica demais, mas quando a gente simplifica, a gente encontra o cerne ali, o motivo das coisas. E foi assim que eu consegui encontrar o assunto que eu já fazia no meu dia a dia. Eu já amava o meu trabalho, mas eu tive essa clareza, esse insight, essa luz de qual o assunto que eu mais gostava de fazer, o que eu queria fazer no dia a dia. E aí então comecei a fazer atendimentos, mentorias, e aí foi batata. Eu tive certeza absoluta que era isso que me trazia satisfação no trabalho. Apesar de já ter saído do financeiro, estar numa carreira amando, eu não tinha tanta clareza de qual era o assunto no dia a dia que eu amava tanto, até esse momento. E é muito prazeroso, porque quando você tem a clareza, quando a luz se abre, parece que todas as portas assim na sua frente vão abrindo e aquilo ali vai fazendo um movimento maior e maior. Quanto mais você vai gostando, mais você vai falando sobre o assunto. E hoje, para mim, eu não me importo, eu daria aula, ensinaria as pessoas sábado 3, 4, 5 horas, domingo a mesma coisa, porque quando eu tô fazendo isso, eu não percebo o tempo passar. Então, a primeira mentira que as pessoas contam é que cada pessoa tem um único trabalho dos sonhos. Isso não é verdade. A pessoa pode descobrir vários trabalhos do sonho e diversas formas de atuar dentro daquilo que ela gosta de fazer. Isso é o que eu acredito. Vamos para a segunda mentira. O trabalho dos sonhos é algo mágico e perfeito o tempo todo. Acabei de falar sobre isso. Se você tá aí pensando, nossa, eu tô insatisfeita no meu trabalho, quero encontrar a carreira dos meus sonhos. E essa carreira dos seus sonhos é perfeita, como diz lá na minha terra, tire seu burrinho da intempérie, tira o cavalinho da chuva. Por quê? Porque não existe essa perfeição no trabalho, só coisas que você gosta. Se fosse, o nome não seria trabalho. O nome seria férias, seria passeio,
seria qualquer outra coisa menos trabalho. Então, no trabalho, a pessoa adulta que trabalha, ela tem atividades que ela não gosta junto. Vou dar um exemplo, um psicólogo. O psicólogo ama tá lá no atendimento, um a um, né, com o seu cliente. Agora, vá dar a planilha financeira para calcular os atendimentos, emitir nota fiscal, verificar o imposto para pagar. O psicólogo não vai gostar. Tenho muitos amigos psicólogos maravilhosos. Se algum tiver assistindo o vídeo, um beijo para todos. Amo meus amigos psicólogos. Eu não sou psicóloga de formação. Adoro o assunto, sou muito estudiosa sobre, ó, inclusive, por acaso tem até um livro aqui que eu tô lendo do Freud. Mas não adianta você dar algumas atividades para o psicólogo que ele não gosta de fazer. Agora, precisa fazer? O psicólogo tem que saber se todo o dinheiro que ele tinha que receber, se entrou na conta bancária dele, ele tem que pagar as contas dele. Precisa. Então, assim, não tem aquele milagre da carreira dos sonhos e que você vai fazer só aquilo que você gosta. Isso não existe. Assim, é uma ilusão que não adianta você ficar indo atrás, que aí passa a ser alguma coisa meio que infantilizada, é coisa de criança. Criança que, né, vive no mundo da lua, sonhando e acha que tudo é céu de... as nuvens, né? Nuvens de algodão. As nuvens não são de algodão. A realidade da pessoa adulta é essa. E encontrar a carreira dos sonhos passa por isso. No seu dia a dia, você tornando aqueles momentos, tendo clareza dos momentos que você gosta, da sua atividade diária, vai ficar muito mais fácil. Você vai direcionar seu tempo para o que você gosta, que é o que vai rentabilizar e te trazer dinheiro. E aí essas coisas que você não gosta, você escolhe, ou você terceiriza, paga alguém para fazer e você supervisiona, porque algumas coisas não dá para terceirizar e você nunca nem olhar. Ou você faz aquilo mais rápido para que aquilo não te ocupe tanto tempo e que não te gere tanta infelicidade naquele momento que você está fazendo aquilo. Mas pense assim, a vida, ela é uma montanha russa. A vida, ela não é linear. Ai, vou encontrar a carreira dos meus sonhos, vou ser feliz todos os dias, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Isso não existe. O linear, quando acontecer esse linear, quer dizer que você morreu, criatura. Então a vida, ela é assim mesmo. Um dia você vai estar muito feliz, no outro dia nem tanto. Só que o principal é que a maioria dos dias você tenha felicidade e satisfação no teu trabalho. E é possível sim encontrar a carreira dos sonhos, porque eu encontrei a minha. Se eu, que já estava numa posição um pouco alta na hierarquia, no financeiro, encontrei minha carreira dos sonhos e eu não era da área de desenvolvimento humano, eu não tinha nenhuma formação na área de desenvolvimento humano. Eu fiz minha faculdade de administração, que tem algumas matérias sobre, mas não era o foco. O início da minha carreira toda no financeiro, até a minha primeira formação em MBA em gestão de pessoas, eu não tinha entrado a fundo em desenvolvimento de pessoas e eu não tinha clareza que a gente pode sim ter uma carreira dos sonhos. Mas, lembre-se dessa segunda mentira, o trabalho dos sonhos mágico perfeito, 100% do tempo, ele não existe. Vamos agora para a terceira mentira que a gente ouve por aí. Se refletir bastante, encontrarei meu trabalho dos sonhos. É só eu ficar pensando que eu vou encontrar a carreira dos sonhos. Normalmente, para a gente ter alguns insights, a gente precisa ter alguma influência externa para que nosso cérebro faça sinapses que a gente pense um pouco diferente. Se a gente continua no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, falando e ouvindo as mesmas coisas, não vão ter
novas sinapses no teu cérebro, você não vai ter insights e dificilmente você vai encontrar a carreira dos seus sonhos se só ficar aí você pensando muito. Então, é comum a gente achar que só o refletir vai ajudar. Mas o só refletir, sabe o que ele vai causar? Ele vai te trazer ansiedade com o futuro, ou preocupação com o passado, né, com o que já foi na tua carreira, ou uma ansiedade muito grande com o futuro. Então, na prática, você precisa experimentar diversas atividades, diversos modelos diferentes para que essas sinapses aconteçam e que você consiga verificar no teu dia a dia o que é que te faz feliz para você encontrar a carreira dos seus sonhos. Então não fica aí no, eu vou aqui refletir muito e vou encontrar a carreira dos meus sonhos, porque não é assim que funciona, viu? Sem dúvida, a reflexão ela vai te ajudar muito, né? O que faz a gente diferente dos animais é a gente ter essa capacidade, mas ela sozinha, você sozinho dificilmente vai encontrar a carreira dos seus sonhos. E aí todas as portas estão perto de você, mas elas não se abrem, porque você não começa a pensar e olhar aquilo que já está ali na tua cara. Olha o meu exemplo. Eu estava dentro do RH, muito feliz, satisfeita com a minha carreira. O que eu pensei, nossa, vou falar sobre RH aqui nesse movimento de ajudar as pessoas na internet. Vou falar sobre o RH, que isso vai me trazer felicidade. Engano meu. Por quê? Porque eu estava ali no mesmo meio, com as mesmas pessoas. Quando a gente começou a fazer o movimento, eu olhei pensamentos diferentes, forma de olhar diferente quando você conversa com outras pessoas, aí opa, dá aquela luz, né? Você fala, nossa, como que eu não percebi isso antes? Então, os insights, essas novas sinapses que vão formar é para isso, para você olhar e falar, nossa, como eu não percebi isso antes. Então, a reflexão, ela é muito importante, mas ela sozinha não vai te dar a clareza de qual a carreira dos seus sonhos. Mas é possível encontrar a carreira dos sonhos, sim. Se eu encontrei, você também pode encontrar. A mentira de número 4. Só serei completamente feliz quando encontrar o meu trabalho dos sonhos. O trabalho dos sonhos, a gente pensa assim, ele deveria ser leve, divertido, gratificante. Então se eu pegar a minha vocação e transformar isso em carreira, que as pessoas falam, né, em vocação, o que a gente faz bem, vai dar certo? Não sei, pode ser que você se divirta bastante, mas pode ser que isso não traga a rentabilidade, estabilidade financeira que você precisa. Pode ser que ninguém queira comprar, né? Aquilo que você, o serviço, ou atividade que você está vendendo. Mas tem uma boa notícia aí. Você pode ser feliz enquanto você busca essa carreira dos seus sonhos, se você ainda não sabe qual é. Você pode buscar a felicidade nas outras coisas pequenas que você gosta, que você faz bem. E o melhor de tudo, se você tem um plano para descobrir a carreira dos seus sonhos e depois para fazer a mudança, a transição, o que vai sobrar é você aproveitar esse caminho da mudança. Muitas vezes, quando você tem certeza que é necessário uma transição de carreira, porque às vezes a gente acha que é e na realidade não é necessário uma transição de carreira. E você fez um plano para isso, pode ser muito difícil, toda transição ela é difícil, mas você vai aproveitando as mudanças do caminho e sendo feliz durante essa transição. Então não precisa, né? Olha, eu só vou ser feliz
Quando eu achar a carreira do meu sonho, até eu chegar lá, eu vou continuar aqui na infelicidade. Então, isso é uma mentira. Você pode aproveitar o processo de investigação, né? Conversando com seus amigos, com seus pais. Esse processo de investigação, ele é maravilhoso. Pergunta da sua infância, quem eram as pessoas da sua infância que viviam com você, o que eles viam você fazer o dia inteiro. Eu olho aqui as minhas filhas, o que elas ficam fazendo o dia todo. Nossa, tem uma que ela adora se maquiar. Se pudesse, ela acordava maquiada, ficava o dia inteiro maquiando. Na hora de dormir, a mesma coisa. Eu fico até pensando, gente, será que essa menina vai ser maquiadora ou não? Mas a carreira dos sonhos pode estar ligada com alguma coisa que você fazia na infância. Não necessariamente isso precisa ser a carreira, mas a sua carreira pode estar envolvida com esse tipo de atividade. Então, essa mentira aí, a quarta mentira, tire da sua frente, porque você não precisa ser completamente feliz só depois que descobrir qual a carreira dos seus sonhos. Mas, por outro lado, se você está insatisfeito no seu trabalho, independente da idade que você tem, nossa, sou muito velho para fazer uma transição de carreira. Tenha em mente que você pode sim encontrar a carreira dos seus sonhos. Agora, mentira de número 5. Nunca poderei ganhar bem fazendo um trabalho que amo. Na realidade, essa mentira é a pior de todas. Por quê? É exatamente o contrário. Quando você começa a fazer um trabalho que você ama, é que você vai ser remunerado. Minha terapeuta fala assim pra mim, que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quando você está envolvido num trabalho, fazendo uma atividade que você gosta, as energias, a natureza, não sei se você acredita em Deus, qual a sua religião, não estou falando de religião, mas tem algo maior que ele vai se movimentando para que aquilo reverbere em coisas positivas na sua vida, para que aquilo seja remunerado e você faça mais atividade. Quanto mais você se dedica àquele trabalho, mais as pessoas vão te procurar, mais eles vão pagar e essa roda vai girando, seu salário vai aumentando, daqui a pouco as suas preocupações com dinheiro, com a falta do dinheiro vão reduzindo. Então pense que você poderá ganhar muito bem com o trabalho que você ama. Agora, o trabalho, quando você descobrir o trabalho que você ama, ele precisa resolver o problema de alguém. Se o trabalho que você ama não resolve o problema de ninguém, dificilmente você vai conseguir ser remunerado da forma que você gostaria, porque está ligado. Você ganha mais quanto mais problemas dos outros a sua solução resolve. Independente se for serviço, independente se for venda de alguma coisa física, imagine assim, só para fazer um paralelo. Às vezes é uma atividade, um serviço, mas pode ser quem vende computador. Isso resolve o problema de um monte de gente. Imagina lá no passado, quando fazia tudo no papel. Deus me livre. Então o computador resolve a vida de muita gente. O celular resolve a vida de muita gente. Uma caneta resolve o problema de alguém. Então assim, para ter uma remuneração atrelada, um financeiro, um retorno financeiro adequado, precisa sim resolver o problema de alguém. Mas é super possível você que está aí insatisfeito no teu trabalho encontrar a carreira dos seus sonhos, e isso com certeza vai te trazer mais dinheiro do que você faz hoje. Porque você vai fazer muito melhor quando a gente coloca o amor, o coração nas nossas atividades.
tudo sai melhor. E aí, aquele movimento na sua vida de insatisfação, reclamando no trabalho, aí você chega em casa já estressado, briga com o marido, com a esposa, com as crianças, não sabe por quê, fica uma roda negativa. E a partir do momento que você encontra essa carreira, a roda começa a girar ao contrário, coisas positivas reverberando na sua vida da profissional para pessoal também, porque nós somos uma única pessoa, não somos dois. Não existe, o profissional é um e pessoal é outro. Não acredito nesse tipo de coisa e duvide de quem fala para você, a gente precisa separar o pessoal do profissional. Isso não existe, viu? Então, foram aí as 5 mentirinhas que as pessoas contam. Pense assim, essas ilusões aí, essas mentirinhas que eu tô falando que as pessoas contam, muitas vezes a gente conta pra si mesmo. Não é outra pessoa que vem contar pra gente, é a gente que conta pra si. Quando você identifica essas mentirinhas aí que você tá contando pra você, fica muito mais fácil você fazer alguma coisa pra mudar. Vamos agora para ação em 5 passos para você encontrar o teu trabalho ideal e a carreira dos seus sonhos. Vamos para os 5 pontos. Primeiro, experimentar. Isso aí tem vários livros que falam sobre Ikigai, experimentar. Vamos testar, ver o que dá. Esse é um dos segredos dos japoneses. Experimente. Não, olha, encontrei a carreira dos meus sonhos, vai ser essa e tudo mais. Experimente, porque pode ser que você não goste. Vou dar um exemplo, outro exemplo meu. Eu e meu marido, a gente abriu um brechó. Eu sou filha de costureira, trabalhei como costureira profissional 5 anos na minha vida, na adolescência. Na realidade, essa foi a primeira transição de carreira que eu fiz, quando eu deixei de ser costureira. Mas nessa época eu fiz muito mal feito, tá? Depois eu conto essa história melhor. E aí a gente resolveu abrir um brechó, porque é uma coisa que eu gosto de mexer com roupa, gosto de costurar, gosto. Só que aí, no dia a dia, aquela correria, e eu lembrei da época que eu trabalhava como costureira. Amo, adoro. Chegou um ponto que a gente conversou, ele cuidava da parte de vendas e eu fazia essa parte de curadoria e tal. E aí a gente conversou e eu falei, olha, você tá satisfeito? São essas atividades que você quer fazer pro resto da sua vida? Ele olhou pra mim e falou, não. Eu falei assim, eu também não tô satisfeita fazendo isso. E antes eu achava que eu ia amar, adorar, porque é uma coisa sustentável, que faz bem pra mim. Eu gosto de estar nesse movimento de sustentabilidade, fazer coisas que são boas para as gerações futuras. Mas aí um olhou pro outro e aí depois de várias semanas e meses discutindo, a gente resolveu que não era isso. Por quê? Eu imaginei uma coisa e na prática era outra totalmente diferente. Então, para você encontrar a carreira dos seus sonhos, primeiro ponto, experimente, porque às vezes no dia a dia você não vai gostar. Outro exemplo, você gosta muito de cozinhar, gosta de receber amigos, fazer jantar, tudo mais. Olha, eu vou abrir um restaurante, alguma coisa do tipo. A rotina do dia a dia do restaurante é totalmente diferente do que você fazer isso na tua casa. Vou fazer bolo para vender, vou fazer a rotina de uma pessoa que trabalha com alimentação é totalmente diferente do que você fazer isso numa porção muito menor na sua casa. Então experimente para você ter certeza que é aquilo ali, né? Você teve um insight, olha, pode estar ligado aqui, mas experimente, porque senão você muda toda a sua vida profissional, abandona a última carreira ou faz uma transição e ali depois no meio do caminho você fala, sabe o que é? Não tô gostando, não é isso não.
Então esqueça. Precisa experimentar e fazer o movimento de forma consciente até você ter certeza absoluta que realmente essa é a carreira dos seus sonhos, porque é possível encontrar. 2. Repita o que te agrada. Parte da jornada, dos sonhos que a gente tem, no dia a dia, no trabalho, pode ser que não seja tão bom quanto a gente pensava antes. E aí você vai repetindo, repetindo, repetindo para que aquilo se assemelhe a uma repetição de jornadas de trabalho, né? Entregas daquele produto ou serviço, o que for, e verifica se isso te agrada, se isso no dia a dia você vai realmente gostar de ficar meses e anos fazendo aquela atividade. Porque, pasmem, pode ser que você goste no início. Aí depois você vai olhar para trás e falar, nossa, mudei toda a minha carreira e tô aqui infeliz, não vou conseguir ficar aqui 10, 15, 20 anos fazendo com essa carreira, fazendo essas atividades, fazendo atendimento. Muitas vezes, por exemplo, um médico, ele gosta da carreira dele, só que ele se sente cansado, estressado. Qual que é o primeiro passo da pessoa que está cansada e estressada no trabalho? Achar que precisa fazer uma transição de carreira. E muitas vezes não é uma transição de carreira que a pessoa está precisando. Ela só precisa tirar os momentos de descanso para se energizar e voltar bem para trabalhar. Então, repita essas atividades para você ter certeza que é essa carreira aí que você quer pro resto da sua vida. Lembrando, nada precisa ser pro resto da vida, mas a partir do momento que você acerta aquela veia, tenho certeza absoluta que esse é o trabalho que eu quero, as portas vão se abrir e você vai se energizando e não desenergizando. Se você repetindo as atividades, você começa a se desenergizar, então talvez a carreira dos seus sonhos não seja por aí. Terceiro, aprimore suas habilidades, né? Você já identificou qual que é essa carreira, e aí você precisa ir atrás de conhecimento. O que mais que você precisa estudar? O que você precisa lapidar? Quais os comportamentos que você tem que não são adequados para essa carreira? O que você precisa fazer, outros tipos de networking? Qual o conhecimento? Aonde está o conhecimento que você precisa? Quem são as pessoas que fazem tão bem aquilo ali naquela carreira que você quer entrar? Aprimore suas habilidades, vá atrás do conhecimento, porque é o conhecimento que vai te colocar num outro patamar. E imagine, você encontra a carreira dos seus sonhos, começa a trabalhar e começa a elevar o nível daquilo ali que você achava que estava muito difícil. Imagine assim, no meu caso eu era financeira, fui pro RH, não tinha nenhuma formação, nada específico de RH, não era psicóloga, a maioria das pessoas do RH, uma boa parte são psicólogos. Eu precisei ir atrás de conhecimento, muito, e assim, para compensar o meu gap, eu estava ali concorrendo ou trabalhando com pessoas que tinham conhecimento muito acima do meu. Então, tanto que eu tinha que buscar era muito maior do que as outras pessoas para eu tentar chegar ali no mesmo patamar. Então, vá atrás de conhecimento. Depois que você encontrar esse caminho aí da carreira dos seus sonhos. Quarto passo: mude de direção. Muitas vezes você vai lá, olha, encontrei a carreira dos meus sonhos, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Mas pode ser que ela não esteja ali encaixada adequadamente com a rotina que você quer seguir na sua vida. Descobri que eu quero ser médico. Vou dar o exemplo de uma amiga minha. Já falei dela aqui algumas vezes.
Ela é professora de inglês, tá fazendo medicina. Talvez, pode ser que quando ela começa a atender no hospital, a carreira de médico, plantão, trabalhar 12 horas seguidas, ficar muito tempo em pé, pode ser que ela olhe e fale, nossa, não é essa carreira aqui, fiz especialização em cirurgia, nossa, não é isso que eu quero fazer. E aí pode ser que ela dê um passo atrás, olha, vou só fazer atendimento no consultório, vou só dar plantão, trabalhar 12 por 36, vou... Então, assim, a pessoa pode mudar. Não tenha medo de, nossa, vou fazer a minha transição de carreira e depois não vou poder mudar nunca mais. Não tenha esse medo. Porque um passo importante é você ter essa tranquilidade. Tranquilidade que você pode mudar. E as outras mudanças vão ficando cada vez mais fáceis. A primeira mudança, ela é muito mais complexa, muito mais difícil. Mas as outras mudanças, elas ficam mais fáceis. Então, não vai doer, não vai ser tão difícil como foi a sua primeira transição de carreira. Então, não tenha esse medo, porque você pode mudar quantas vezes achar necessário e isso não vai ser o fim do mundo. Pelo contrário, quanto mais você vai mudando, você vai tendo a certeza do que você gosta, do que você não gosta. Primeiro você vai vendo, não, isso eu não gosto, não gosto disso, não gosto daquilo, não quero isso para minha vida, não quero isso para minha rotina. Então não tenha medo. Coloque na sua cabeça, o melhor da vida é que tudo pode mudar a qualquer momento. Então mude também, não fique aí parado, porque quando ficar parado quer dizer que você morreu. Quando tudo se estabilizar, já era a vida. E o último passo, quinto passo, encontre a sua forma única de fazer o trabalho. Por mais que você esteja numa carreira, fazendo network, conversando e aprendendo com as pessoas que já fazem aquilo muito bem e que você quer seguir, coloque ali a sua veia, teu jeitinho de fazer as coisas. Por quê? É isso que vai te trazer felicidade. Porque se no dia a dia você começar a fazer as coisas, por mais que seja numa carreira que você gosta, você começar a fazer as coisas automaticamente querendo seguir outros padrões que não é o seu, que não são os seus valores, você vai ficar com a sensação que está sendo infeliz ou que é uma fraude, que não está cumprindo sua missão de vida aqui na Terra. Então encontre o seu jeitinho. Como você gosta da tua rotina, como você gosta de executar as atividades, se você quer atender o público, se não quer, qual a forma que você gosta, se é online, se é presencial. Encontre o teu jeito de fazer as coisas, porque é assim que a jornada vai se tornando prazerosa. Imagine aí, a carreira dos sonhos, você está insatisfeito hoje no teu trabalho, não aguenta mais essa rotina, não tem mais tempo para se dedicar à tua família, à sua vida pessoal, não consegue fazer exercício porque não tem tempo, vive estressada. Se essa é a sua vida hoje, se você vai fazer uma transição de carreira para ficar copiando, fazendo de outra forma ou se colocar em padrões que as outras pessoas colocam para você, você vai continuar insatisfeito, infeliz, mesmo mudando de carreira. Então faça a mudança, mas faça de uma forma que é confortável para você, porque usar roupas de outras pessoas, já te digo, ou vai ficar apertado demais ou vai ficar largo demais. Então, a carreira dos seus sonhos é uma roupa sob medida. Ela precisa ser feita exatamente para você. Não adianta você querer usar roupa de outra pessoa, porque aí a sua transição de carreira, tenho certeza absoluta que vai dar errado. Mas se você fizer do teu jeito, você vai ter aquela sensação de prazer, de felicidade, de estar realizando o motivo que você veio ao mundo. Tua missão de vida, teu propósito, chame como quiser.
E você vai ficar assim muito satisfeito no teu trabalho, não tenho dúvida nenhuma. Relembrando aqui, vou falar de novo 5 passos, hein? Relembrando, primeiro passo, para você ter certeza, encontrar a carreira dos seus sonhos, ter certeza que é ela. Primeiro, experimentar. Experimente várias coisas de forma diferente. Repetir o que te agrada, para você ter uma rotina e ter a certeza que você vai conseguir fazer aquilo ali por vários dias, meses, anos, décadas. 3, aprimore suas habilidades, vá atrás de conhecimento para fazer muito melhor do que você faria se não estivesse aprendendo e se desenvolvendo. Quarto, mude de direção, não tenha medo de mudar. Se nessa nova carreira você começou por uma direção, você pode depois escolher outra e outra, mudar quantas vezes você quiser. 5, encontre a sua forma de fazer as atividades do jeito que essa carreira fique do tamanho da sua vida, do tamanho que cabe em você, do tamanho dos seus sonhos, do tamanho das suas crenças, do tamanho ideal e que vai te fazer feliz. Tenho certeza absoluta que você vai conseguir encontrar a carreira dos seus sonhos da mesma forma que eu consegui encontrar a minha. E se você tá aí, conhece algum amigo que está insatisfeito no trabalho, convide ele para assistir os vídeos, convide ele para saber desses 5 passos que são muito importantes para você encontrar a carreira dos seus sonhos. Se inscreva no canal, curte o vídeo, encaminhe para as pessoas que você gosta e vá lá no Instagram e me siga no Instagram também. Muito obrigada.